Bem-vindos ao Lidera 360, mais uma quinta-feira aqui no nosso Espaço Líder, Espaço Lidera 360, um espaço que nós estamos aqui juntos para que a gente faça uma boa mentoria, para que a gente desenvolva a nossa vida profissional, para que a gente desenvolva a nossa liderança, para que a gente amplie, aperfeiçoe e forme pessoas. E para que a gente faça isso de maneira eficaz, a gente tem que adotar novos comportamentos, capacitar novas habilidades e estar disposto a tudo isso. Então esse aqui é um espaço que não adianta a gente ficar apenas inflamados e só discutindo, e só metendo pau, e só falando mal, e só... Nós sabemos que existem muitas coisas desafiadoras, ruins, problemáticas, mas para que a gente se torne melhor dentro do que nós fazemos, a gente precisa sair um pouquinho disso, porque isso é mais do mesmo. É evidente que a gente sabe que tem muitas coisas ruins, e é evidente que eu sei que nem tudo são flores. Mas e aí, com que a gente escolhe ficar? Eu acho que esse é o ponto de partida que nós temos aqui. Seja muito bem-vindo se você está aqui a primeira vez. Isso aqui é uma série que está iniciando todas as quinta-feiras e já tem vídeos, tá, na playlist para você começar lá desde o início e entender um pouquinho mais do que significa esse espaço aqui. É mais do que liderar, é fazer a diferença na liderança. É você usando a sua essência, usando as suas capacidades, melhorando exatamente quem você é e ampliando a tua forma de liderar. Porque se for para ser o mesmo, esse canal não serve, então nem perca tempo de estar aqui. Porque nós estamos aqui para dar um passo a mais, para evoluir, para minimamente caminhar num degrau a mais. Esse é o objetivo. Então seja muito bem-vindo. E se você já está acompanhando esse canal, ótimo. Então isso significa que está agregando para a tua vida de uma certa forma. Inclusive curta, compartilhe e comente. O teu comentário é muito importante. Agora, se você é a primeira vez aqui, meu nome é Patrícia Dias, eu sou mentora de carreira, comunicação, especialista na área da inteligência emocional. Então veja, se a gente adotar uma inteligência em agir de forma emocionalmente mais equilibrada, mais harmônica, a gente vence muitas dessas barreiras. A reclamação, a raiva, o ponto de que a gente está insatisfeito, de que as coisas não acontecem, de que as pessoas não fazem, o dono não enxerga, etc e tal, isso só faz com que a gente regrida, com que a gente não avance. Isso não vai adiantar, porque a gente não vai conseguir. Se você está nessa energia, você não vai conseguir fazer uma boa liderança. Para você poder conseguir liderar de forma eficaz, você precisa primeiro olhar para dentro. É aqui, ó. Não adianta a gente olhar lá para fora. O mundo externo, eles não vão mudar para nos favorecer. Isso não vai acontecer, tá? Então, ouve, veja o que tem aqui, fique comigo até o final, faça anotações e vamos repensar em como está a sua forma de liderar. Como é que você está liderando hoje? E aí eu faço a seguinte pergunta. Você sabe o que a empresa espera de você? Ah, Patrícia, as expectativas são muito altas, tal, etc e tal. Ou, não sei o que a empresa espera sobre mim. Ou, cara, eu nunca parei para pensar no que a empresa espera. Ou, a grande maioria diria, ela espera que eu dê resultados. Ela espera que eu faça o que tem que ser feito. Tá, mas o que tem que ser feito? Esse é o ponto. O que precisa ser feito, o que de fato ela quer de você. Ela está sabendo te dizer isso? Você, de contrapartida, está sabendo fazer uma boa leitura do que ela espera e quer de você? Porque são coisas bem diferentes. Se eu não estou bem, se eu não estou legal, se eu não estou conseguindo fazer uma boa leitura, eu não vou entender o cenário e tampouco não vou conseguir entender o que eu preciso fazer. Se eu tiver numa liderança só de reação, onde o que acontece lá eu estou reagindo apenas aos eventos que estão vindo até a mim, eu não estou conseguindo colocar a minha essência, a minha verdadeira essência de fazer uma boa gestão, de fazer uma boa liderança.
Eu estou apenas reagindo aos eventos. Eu não estou agindo em cima de uma determinada situação, em cima de um determinado evento. Isso acontece quando a gente não sabe fazer uma boa leitura. E por que eu digo isso? Porque no nosso achismo, no sentido de, Patrícia, eu acho que eu sei o que eles querem. Eu acho que eles querem isso. Tô indo bem, ninguém tá me falando nada. Bom, o fato de ninguém te dar feedback, o fato de ninguém te dizer nada, não significa que você está indo bem. Porque existem muitas empresas que têm dificuldade de aplicar feedback. E quando aplica, talvez não esteja ali com uma comunicação muito clara. Ou, pior das hipóteses, você pode estar tendo muitos feedbacks informais, onde ela está até te dizendo ali o que está acontecendo, mas você não está pegando a visão. Justamente porque a tua leitura sobre o que está acontecendo não está clara, em virtude de você não estar bem. Então, imagina que você esteja com uma nuvem de insatisfação, você está cansado, o time não está te respondendo, o estratégico está te dando porrada e você não está conseguindo entender o que está acontecendo. Por que isso acontece, líderes? Vamos lá. Porque nós somos desafiados o tempo todo. Eu fui diretora de empresa na minha última gestão no mundo corporativo. Um grande desafio. E fora ser coordenadora, ser supervisora, ser gerente nacional, depois regional, não importa. O ponto é que quando você tem um cargo de liderança, quando você tem uma pessoa abaixo, tá? No sentido hierárquico de você, quando tem uma pessoa debaixo do seu guarda-chuva, melhor dizendo, acho que fica mais elegante de falar, você pode ter certeza de uma coisa. Já é um grande desafio. Então, saber exatamente o que a empresa espera de nós é um desafio muito grande. Porque você pode ser contratado por uma situação ou ser promovido por uma situação e depois que você entrar ali, você vai enxergar que são outras. Talvez você vai conseguir enxergar coisas que o estratégico não esteja enxergando, que o próprio estratégico acha que é aquilo de fato que a empresa precisa e que você precisa realmente conduzir em cima das pessoas. Agora, essa leitura, ela é muito delicada e você precisa estar muito bem para lidar com as duas pontas. Como eu falei no vídeo da semana passada, a gente está meio ensanduichado. A palavra é meio feia, tal, mas estranha, né? Mas é isso. Nós estamos no meio, porque você está no tático. Você está ali entre o estratégico e o operacional. Eu conheço líderes que falam assim, não, Patrícia, eu vivo no operacional. Mas o que é viver no operacional? A gente não vive, na verdade, no operacional. Porque o que acontece no dia a dia está muito além do que a gente também possa imaginar. E se você não tiver um acompanhamento bem fino sobre tudo o que está acontecendo, fatalmente você não vai entender o que está rolando nos bastidores. E a tua tomada de decisão em cima disso, ela vai ser ruída. Ela pode sofrer alterações. Ela pode não estar assim com clareza. Tá dando para entender? Então, entender o que a empresa espera de nós, ela é um desafio muito grande. Mas a gente tem um norte. Existe um norte, tá? O que a empresa espera de mim? No modo geral, existe um caminho. Tá, ela pode ser 100% isso? Não. Mas se você tiver alguns desses pré-requisitos, já é um grande avanço. Por quê? Porque aí a pergunta vem assim, então como que a gente surpreende? O que a gente pode fazer de melhor? O que eu posso fazer próximo? Tá, eu posso não saber exatamente o que a empresa quer, mas o que eu preciso fazer para surpreender, para fazer uma boa gestão e para eu poder seguir um caminho de melhor performance. Vamos lá. Em primeiro lugar, é importantíssimo você aprender a se desafiar. Mas sem fazer isso, porque, vamos lá, você fala assim, Patrícia, eu me desafio o tempo todo, eu me lanço o tempo todo, porque eu sou um cara que gosto de ser o melhor, eu gosto de estar à frente, eu gosto de brilhar, eu gosto de destaque. Então, tem um vídeo que eu falo sobre isso aqui, eu vou deixar aqui como sugestão para você. Quando você se desafia pensando na competitividade, você tem a tendência de perder, tá? Porque quem compete perde. Então, não é o liderar, não é ser o melhor em virtude de outras pessoas, por causa dos outros, mas é você se desafiar simplesmente em prol de um resultado, em prol de você entender que você consegue buscar, de que você tem potencial para isso. São coisas diferentes.
Quando você faz pela competição, você querendo ser melhor que alguém, você se atropela e atropela o processo. Agora, quando você pensa no resultado e quando você pensa em formar pessoas, quando você pensa em delegar, quando você pensa, porque delegando eu formo, delegando eu me ajudo, mas eu também ajudo outras pessoas, ou seja, eu estou delegando e estou ajudando, estou acompanhando, porque eu estou formando um time formador. Eu estou formando pessoas para desenvolver novas habilidades. Eu estou ajudando essas pessoas a serem ainda melhores. Então, quando você se desafia pensando no resultado, ele é muito mais amplo do que quando você se desafia querendo ser o melhor. Então, para você surpreender, para você ter melhores resultados, uma das primeiras coisas, assim, ó, principais, tá? É o ponto-chave aqui, carro-chefe, ser íntegro. A integridade ela é muito importante, ainda que muitas vezes o ambiente possa não pedir integridade por alguma razão. Mas é importante você sempre ser íntegro com o seu time, com as autoridades, os empresários, os donos, os sponsors, enfim, seja íntegro com você em primeiro lugar. Isso faz muita diferença. Depois, quer surpreender? Mostre a sua autoridade. Mostre o que você sabe. Muitas vezes eu vejo pessoas talentosíssimas que têm, assim, excelentes conteúdos para apresentar de ideias, de projeto, de pôr a mão na massa, de ajudar as pessoas, de formar pessoas, de conduzir, de direcionar, mas não fazem. Porque por alguma razão estão com, sei lá, insegurança, com medo, não estão deixando as coisas fluírem. E com isso você não mostra o teu conhecimento, você não mostra a tua autoridade. Tem gente que é muito bom em conduzir, em direcionar, mas não faz porque talvez tem medo. Medo de perder o emprego, medo de não ser o destaque. Porque aí tem outros gaps que precisam ser trabalhados para que você consiga mostrar que a sua autoridade ela é importante, ela é viva, ela existe, ela está aí. Depois, aprender a saber negociar. A gente negocia muito mal, porque você está o tempo todo negociando. Se você acha que não, você está. Você negocia com o seu liderado numa determinada situação. Em algum momento você precisa fazer isso concomitantemente. Você negocia com o estratégico, com o dono da empresa, muitas vezes, para falar de algum liderado. Você vai negociar quando você leva alguma coisa do liderado para o dono da empresa. Você está negociando entre um liderado e outro, entre um setor e outro, entre um grupo e outro. Você está o tempo todo negociando. Nós precisamos aprender a negociar. Mostre que você saiba negociar. E se você não sabe negociar, aprenda. Isso é desenvolvido. Aprender a negociar é quando você também coloca uma das habilidades principais, que é a comunicação. Estou sempre falando aqui. Afinal de contas, uma das mentorias que eu faço é sobre comunicação. A maneira de você se comunicar, não só verbal, mas também a não verbal. Muitas vezes a gente fala uma coisa querendo dizer outra. Muitas vezes a gente fica com tantas coisas na cabeça, com tantas ideias, e a gente tem tão bem construído algumas coisas aqui, mas a gente não sabe passar. E a gente, muitas vezes, que é o próprio líder, acaba complicando mais ainda, criando mais conflitos, ao invés de resolucionar os problemas. Sim, resolução de problema também é um outro item importantíssimo. Você ter a capacidade de tomar decisões. Quer surpreender? Provoque mudanças. Não fique o tempo todo só na reação do que acontece, reagindo aos eventos. Coloque ideias, faça coisas diferentes, troque pessoas entre setores, estimule, inspire. É muito importante. E sempre use bons argumentos com base. Quando a gente está embasado, a gente também eleva a nossa autoridade e melhora o nosso próprio desempenho, porque nós estamos mais seguros. Às vezes a gente tem preguiça até de ler um livro, dentro da sua área. Quantos livros você leu? Ah, sei lá, tem meses. Ah, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de fazer as coisas. Cara, mas se você não tem tempo de se dedicar à sua própria melhoria, o que é que você está fazendo? Você acredita mesmo que tudo que você está fazendo está bom? Você acredita mesmo que as ferramentas que você usou lá atrás, de
5, 10 anos atrás, que foram funcionais, elas servirão para os próximos passos, uma vez que nós estamos caminhando com tantas evoluções, pessoas mudando suas ideias, seus perfis, novas gerações, como é que você está lidando com tudo isso? Então nós precisamos buscar esse conhecimento para que a gente esteja sempre muito bem amparados com base. E não estou falando apenas de estudos, mas é buscar conhecimento sobre pessoas, situações, sobre o que você está fazendo, inovar o que você faz. Tá dando para entender? E aprender a lidar com não. Só que aprender a lidar com não te faz uma pessoa, tá bom, eu ouvi um não, ok. Vou desistir. Já tentei, falei com a chefia, falei com o dono, falei com não sei quem, mas aqui não adianta. Evite usar essa frase. Ao invés do isso aqui não adianta, você pensa, como eu posso fazer eles entenderem que determinada coisa é muito boa? Que tipo de argumento eu posso usar? O que eu posso mostrar? Quais são os dados que eu posso mostrar? Que tipo de informação eu posso levar? Que eu posso ajudá-los a pensar de forma estratégica e melhor, talvez mais clara? Ou o que eles estão pensando, o que eles estão vendo que eu não estou vendo, que de repente eles estão tão irredutíveis. Então, essa é a maneira que a gente tem de não desistir com os nãos que a gente toma. Nós precisamos amadurecer em relação aos nãos. Então, ou eu vou buscar entender o que eles estão entendendo que eu não estou vendo, ou eu vou procurar entender como eles estão olhando e, de repente, influenciá-los de forma positiva a enxergar. Muitas vezes isso é normal, tá? Se isso está acontecendo lá na sua empresa, isso é perfeitamente normal. Às vezes você dá uma ideia, você aplica alguns métodos, você fala que aquilo funciona e ninguém te dá ouvidos. Aí vem alguém de fora, um consultor ou alguém, e aí a empresa aplica aquilo, aí você, tá vendo? Os caras não me ouvem, olha aí, ó, eu tô aplicando, tá vendo? Eu cansei de falar isso aqui e os caras não me ouviram. Talvez ouviram, talvez foi por isso que foram buscar fora. Talvez queriam se especializar mais, queriam entender mais. Talvez ouviram, talvez não souberam ter a habilidade de te dizer, olha, muito obrigado, cara, sua ideia foi muito boa. Ou talvez não tiveram habilidade de assumir que foi você a ideia, que foi sua ideia. Talvez não enxergaram isso, talvez o que você falou ficou muito no inconsciente deles, de alguma forma eles foram buscar. E tudo bem se não ouviram. O importante, pensando no resultado, é que eles estão fazendo aquilo que, de certa forma, você julgou importante. Você até pode dizer, eu fico muito feliz de vocês estarem despertando para esse tipo de situação. Eu me lembro de ter conversado com vocês isso aqui há algum tempo atrás, sobre o que precisava fazer. E aí, de repente, você vai até fazer com que alguém pense, opa, é verdade, você falou isso para nós. Agora, quando a gente, lembra o que eu falei no início? Quando a gente leva a coisa para competitividade, a gente vai levar para o ego, né? Pô, o cara não me ouviu, quem sou eu? Líderes. O que eu mais dei de ideias foi assim impressionante. E a maioria delas não foram reconhecidas. Muitas coisas que eu dizia aconteciam muito tempo depois. Ou quando alguma tragédia acontecia, ou até mesmo quando alguns consultores... Quantas vezes isso não aconteceu? Depois eu aprendi a argumentar diferente. E depois eu aprendi a mostrar minha autoridade. E com isso eles entendiam o que eu dizia e muitas vezes até acatavam algumas ideias. Mas isso foi uma coisa de... Você tem que caminhar, você tem que colocar em prática, você tem que mudar a forma de falar, forma de atuar, postura. Porque não adianta você querer ser ouvido só porque você está falando bonito. Só porque você trabalha na empresa há muitos anos, só porque você é líder, só porque você é bacana, só porque você tem resultados. Não é só isso. Existe um conjunto de situações que faz com que as pessoas acabem te vendo diferente. Então, quando você trilhar por esse caminho, você vai entender que a empresa ela vai começar a te enxergar de forma diferente. Ela vai falar, pô, uau, né? Nossa, como essa pessoa cresceu, como esse líder está diferente, como ele tem coisas importantes, tem conteúdos sérios aqui, é uma pessoa que a gente precisa ouvir, é uma pessoa que a gente precisa, olha, ele tem ideias interessantes, ele tem bons argumentos, vamos ouvi-lo? Então você vai despertando, ou seja, você vai conquistando o teu espaço. Isso ficou claro? Se for o caso, assista de novo, faça anotações de insights que você teve aqui
e faça a aplicabilidade dessas ferramentas na prática, que você vai ver que muitas coisas elas vão começar a acontecer. Eu te garanto isso. Fez sentido? Alguma coisa que você viveu, que está dentro desse conteúdo que eu trouxe? Então, líderes, não se esqueça, esse espaço aqui do Lidera 360 é um espaço que está acontecendo toda quinta-feira. É um momento onde a gente pode oxigenar a nossa mente, pensar de forma diferente e sair do mais do mesmo e fazer com que a gente amadureça, com que a gente cresça, com que a gente aumente a nossa produtividade e a gente performe muito melhor. Tá certo? Então, venha fazer mentoria comigo, vamos juntos seguir essa jornada. Deixa eu ser a sua mentora. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.